Vamos ao tweet que eu escrevi. Vamos lá. Os acontecimentos dos últimos dias foram eletrizantes e nos ensinaram muito sobre a rede de relacionamentos da esquerda global, abrangendo desde organizações comunistas latino-americanas até membros do Congresso dos Estados Unidos. Após nossa entrevista no Tucker Carlson, que alcançou mais de 10 milhões de visualizações aqui no X, né, o Twitter, como eu estava dizendo, fui chamado para testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos na Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, em um evento intitulado Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. E, gente, não tenho a paciência, se alguém achar que eu estou inventando isso, eu coloquei os documentos do convite, eu tenho e-mail oficial me convidando, me convocando para testemunhar, então, assim, não dá nem para discutir isso aí. E mostrei alguns dos documentos aqui na live. Organizado pelo co-presidente da comissão, o republicano, deputado Chris Smith, de Nova Jersey. Além de mim, congressistas brasileiros, no caso Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer, e especialistas em política externa também foram chamados para testemunhar, incluindo membros da renomada Heritage Foundation. O objetivo era avaliar as violações de direitos humanos, incluindo liberdade de imprensa, liberdade de expressão e o devido processo legal que estão em curso no Brasil, patrocinados pelo regime do qual fazem parte Lula da Silva e Alexandre de Moraes. O evento foi tão significativo para o Brasil que uma delegação de aproximadamente 30 a 50 membros do Parlamento brasileiro, incluindo deputados e senadores, confirmou sua presença para aproveitar essa oportunidade única de ter as nossas vozes ouvidas, arcando com os altos custos da viagem do próprio bolso. Para nossa surpresa, recebemos uma ligação ontem dizendo que a audiência havia sido bloqueada pelo deputado Jim McGovern, Partido Democrata de Massachusetts, e temporariamente adiada. Mais do que isso, a equipe do deputado Smith, o republicano, mencionou que estavam perplexos, pois nunca haviam visto tal resistência para uma simples audiência. Em resposta, eu imagino que os republicanos, e foi o que me disseram, também tenham bloqueado as agendas dos democratas na Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, de modo que esse importante grupo vai ficar virtualmente paralisado. É impressionante, que os democratas estejam dispostos a ir tão longe apenas para impedir que o nosso povo exponha a tirania sob a qual nos encontramos. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Mas, olhando o histórico do deputado McGovern, o motivo fica claro. Ele é um homem repugnante que o Wall Street Journal reportou ter amizades com o grupo guerrilheiro narcoterrorista e comunista colombiano, as Farc. Tudo tá lá, o artigo do Wall Street Journal, um editorial do Wall Street Journal, que diz que chamou esse cara de amigo das Farc. Ele já esteve na Colômbia inúmeras vezes, é um cara que vive visitando para a Colômbia. E também é um homem que é o grande defensor de que os Estados Unidos se reúnam voltem a ter relações diplomáticas com Cuba, retirem as sanções de Cuba. Esse foi o agente que bloqueou. E eu digo aqui, sem dúvida,
um homem que defende a suspensão das sanções e a normalização das relações dos Estados Unidos com o regime comunista tirânico de Cuba, certamente não quer que o povo brasileiro compartilhe as tribulações semelhantes pelas quais temos passado. Também é triste perceber que o deputado McGovern representa um distrito, o Massachusetts 2, com uma massiva comunidade brasileira. Massachusetts é o segundo estado com mais brasileiros nos Estados Unidos, só perdendo aqui para Flórida, onde eu estou. E eu digo, definitivamente o nosso povo precisa aprender a votar melhor para que a América não sofra o mesmo destino do Brasil na mão desses vilões. Se o deputado McGovern não é um operativo ou um agente do Foro de São Paulo, ele definitivamente se comporta como um. Não só isso, mas ele é conhecido no Congresso como o menino de recado do Jorge Soros na Casa dos Representantes. São muito próximos. Mas a questão permanece. Quem fez o pedido ao deputado McGovern? Pelo que eu ouvi nos bastidores do Congresso, extraoficialmente, o pedido veio do próprio governo brasileiro. O mesmo governo pró-China, pró-Irã, pró-Venezuela, pró-Cuba, pró-Hamas, que antagonizou todas as políticas internacionais dos Estados Unidos. Então é justo perguntar, a quem o deputado McGovern serve? Aos Estados Unidos ou aos regimes comunistas? Aqueles que pensam que desistimos estão muito enganados. Isso serviu apenas para atrair mais atenção para a questão. Então, na próxima semana, estaremos em uma grande delegação brasileira dentro do Congresso dos Estados Unidos para reuniões com deputados e senadores americanos, uma coletiva de imprensa realizada com o gabinete do deputado Chris Smith para expor a situação no Brasil, e também vamos reagendar essa audiência. Os republicanos têm a maioria na Câmara e também nos seus comitês. Então, a sua tentativa de nos silenciar é fútil. Até breve. Senhoras e senhores, nós pegamos no nervo. Deixa eu colocar uma coisa desde já, esclarecer. A audiência não foi cancelada, ela foi adiada. Nós vamos discutir a nova data nessa viagem de terça-feira. Há um aspecto bom. Uma parte da dificuldade de adesão que nós estávamos tendo é porque o Senado, por exemplo, vai pautar na quarta-feira, a audiência era na terça e o Senado vai pautar na quarta-feira a questão da PEC das drogas, que é um tema importante de conflito com o Supremo Tribunal Federal. Então, essa audiência vai acontecer, provavelmente ela vai ser feita em outro comitê ou em outra comissão, talvez até um comitê mais importante, só que com o bloqueio dos caras, com o bloqueio dos democratas, eles tinham esse poder, porque são dois co-presidentes, eles tiveram que adiar. Falaram, a gente não tem como, agora com esse bloqueio a gente vai ter que adiar, vamos ver qual a comissão que a gente vai fazer e vamos ver qual foi a nova data. Eles falaram claramente, o convite permanece, nós vamos recebê-los aqui, o nosso commitment permanece de realizar uma audiência sobre a situação do Brasil e, pelo contrário, nós ficamos tão impressionados que o nosso comprometimento aumentou. Eles fizeram, o que eles fizeram foi, vamos pedir que vocês se reúnam com outros membros da casa, porque esse assunto precisa ganhar mais visibilidade. Entendam, gente, adiamento de reunião de comissão ou comitê dentro dos Estados Unidos é extremamente comum. Extremamente comum. O que é extremamente incomum é que eles disseram que nunca viram um pushback, né? Como é que eu falo isso em português? Eles falaram em inglês. Eles nunca viram uma força contrária tão forte do dia para a noite. Tava tudo certo, os convites feitos, já tinham acordado com eles, e do nada os caras, não. Puxaram a minha vida inteira na internet para tentar me desqualificar. A minha vida inteira. Já chegaram no ponto de dizer, não, esse cara está sendo investigado pelo golpe. Aí os caras falaram, mas a audiência é justamente sobre a perseguição desse judiciário. Isso, então, qualifica ele mais ainda.
Puxaram tudo, tentaram puxar coisa antiga minha, ação que foi arquivada, tudo, tentaram revirar minha vida inteira, só que eu não tenho nada a esconder, a minha vida é um livro aberto que todos conhecem, a imprensa fez questão de expor a minha vida inteira e me libertou de qualquer segredo. Só tenho coisa a me orgulhar do meu passado. Mas isso mostra duas coisas. A primeira delas é o quanto o Brasil é importante para os caras. Uau! O quanto o Brasil é importante para os caras. Os caras paralisaram a Comissão de Direitos Humanos por causa de uma audiência onde um coitado de um jornalista que já fala todos os dias, o pessoal da Heritage Foundation, gente com pós-doutorado em política externa, e congressistas brasileiros iam falar por quê? Galvão? Fala, Tino. Sentiram? O Brasil é muito importante para esses caras. Essa é a primeira coisa que nós vimos. A segunda é o quanto que a pressão internacional é crítica. E eu vou contar para vocês. Eu recebi de deputados e senadores, quando eu os convoquei para irem, eu recebi assim, Paulo, não adianta nada, não vai resolver nada lá fora, a gente vai resolver aqui dentro. Isso aí, pô, o que eles vão fazer? Olha aí a pressão que Cuba sofre, Venezuela sofre, eles continuam ditadura. Eu falo, claro que não vai resolver. Vai te dar apoio, vai pressionar. Assim como eles foram pressionados e pressionaram, inclusive as militares, gente de todo tipo, para entubar a eleição do Lula, a gente pode pressionar na outra direção também, não para eleger Bolsonaro, mas para restituir as nossas liberdades. Nós batemos onde dói. E é só o começo. Eu vou fazer um spoiler. Paulo, não fala. Eu vou falar. Nesse final de semana tem eleição em Portugal. O Chega, que é o partido de direita, vai ter 20% a 30% das cadeiras. Só tinha uma cadeira em 2019. Nós vamos lá. Vai ter audiência também, já estou trabalhando nisso, audiência sobre o Brasil em Portugal, no Parlamento de Portugal. Vamos ver o tamanho do Chega para a gente ver qual é o tamanho da força que a gente vai ter. O Parlamento Europeu também está mudando. A direita está ganhando pra caramba no Parlamento Europeu. E a gente vai no Parlamento Europeu também, em vários parlamentos de países na Europa. Eu estou vendo para fazermos, esse já está mais certo até, algo na Assembleia Legislativa, o Congresso do Estado da Flórida. Eles não vão conseguir nos parar. Os republicanos têm a maioria no Congresso, e isso é só o começo. Novembro, se tudo continuar assim, ainda está cedo para comemorar, não é hora de comemorar, mas está com toda a cara que o Laranjão vai voltar. Como diz o meu pai, disse hoje, o Trump só perde hoje se o jockey cair do cavalo, que é uma expressão do turf. Só perde se o jockey cair do cavalo. E aí? E mais, as pesquisas mostram que os republicanos vão aumentar a maioria na Casa dos Representantes e aumentar a maioria do Senado. Esses caras, em pouco tempo, vão ser vistos como ditadores onde quer que eles estejam. O Brasil não será tratado como uma democracia. Ora, eu sou só um jornalista, eu não tinha que estar fazendo nada disso. Por que eu estou fazendo isso? Eu não sou um agente político. Eu estou fazendo isso porque vocês me calaram. Eu estou fazendo isso porque eu tenho que lutar pelo meu direito de falar. Do meu e do meu povo. Pois bem, isso vai ser uma live rápida. O que vamos ter na terça-feira que vem? Nós teremos reuniões com vários parlamentares, além do Chris Smith. Eu estou agendando várias reuniões com outros republicanos importantes, explicando agora esse novo fato e pedindo ajuda deles também. Estou falando de gente aqui alto nível. Não vou dizer os nomes para não entregar o ouro para o bandido.
teremos uma coletiva de imprensa realizada pelo congressista americano a respeito da situação do Brasil. E nós teremos o planejamento e o agendamento da próxima audiência, que é capaz de eu não dizer para vocês e para ninguém quando é que vai ser. Quando e onde vai ser. Vocês vão, opa, de repente foi. Tinha muita gente que achava que era melhor a gente ter ficado quieto, mas eu mesmo cogitei essa possibilidade, mas não dava, porque a gente precisava da delegação, a gente precisava que mais parlamentares brasileiros fossem. Vocês lembram? Eram 5, quando o presidente Bolsonaro fez a mensagem deles, eram 11, e nós já estávamos com quase 30, não, mais de 30, e a expectativa é que talvez pudesse chegar a 50. Ora, os senadores, senador Girão, senador Magno Malta, senador Seif, senador, se não me engano, Isalci, alguns senadores, estes senadores se dispuseram a chegar lá na terça de manhã, 6h30, e voltar à noite para estar no Brasil na quarta-feira votando na PEC. Quando eles me ligaram agora nessa situação, eu falei assim, senadores, prefiro que os senhores estejam trabalhando aí nos bastidores em relação à PEC. Nesse momento. Os deputados quase todos vão, parece que vão 18 deputados. E isso aconteceu graças à pressão de vocês. A pressão de vocês sensibilizou. E não adianta, não dá para manter algo em segredo que tivesse 30 parlamentares sabendo. Então nós teríamos Gustavo Gaia, Vitor Hugo Santos Pereira, que eu acho que é o Major Vitor Hugo, Marco Antônio Pereira Gomes, Manuel Messias Donato Bezerra, Evandro Gonçalves Júnior, André Fernandes, Luana de Carvalho Fernandes, bom, aí acho que é a mulher dele, Amália Scudeler, Amália de Barros, Tiago Santos Boava, Marcos Polon, Capitão Caveira, o Paulo Bilinski, Marco Aurélio Alves Nascimento, Marcel Van Hatten, Jorge Seif, Daniel Costa, Marcos Duval, Magno Malta, Eduardo Girão, Exalci Portinho, Bagatoli, Carla Zambelli, Marcelo Moraes, Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, e tinha mais gente aqui que eu não estou com a lista final, só estou citando alguns, eu peço desculpa aqui aos que eu não citei, e vários desses ainda vão. Vários desses ainda vão. Não é pouca gente, não. Nós teremos uma grande delegação lá.